Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e vou falar hoje sobre a defesa para os casos da Lei Maria da Penha. Todo mundo sabe que a Lei Maria da Penha é muito rigorosa e a sua aplicação ela é muito séria por parte dos magistrados. Inclusive, existe uma atuação muito pesada do CNJ. Nós tivemos agora recentemente a edição do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, que é uma coisa que eu reputo muito problemática quando nós falamos de imparcialidade, quando nós falamos de paridade de armas, quando nós falamos de presunção de inocência, quando nós falamos dessa coisa, de todo esse ambiente do processo penal. Né? Mas, enfim, é algo que está na moda, trata-se, ao meu ver, de uma lacração jurídica e está aí. E ai de quem for acusado de qualquer coisa envolvida na Lei Maria da Penha. Pois bem, dito isso, é importante mencionar as dificuldades de se fazer uma defesa para acusados na Lei Maria da Penha. Eu, particularmente, tenho como forma de atuação uma defesa que ataca. Eu não gosto daquela defesa que apenas espera os movimentos do adversário, mas há momentos em que uma postura um pouco mais prudente, um pouco mais contida, ela é estratégica. Então, depende muito de caso a caso. Mas as dificuldades da defesa da Lei Maria da Penha, por exemplo, são justamente essas. Existe já um preconceito, existe já uma noção de que, enfim, o homem é agressor ou a mulher é sempre vulnerável e etc. E isso gera para o acusado um certo desgaste, uma certa sensação de cartas marcadas no seu processo. O advogado deve olhar isso com muita atenção e senso espírito crítico. Deve pautar a sua atuação na legalidade, deve tentar preservar ao máximo os direitos do seu cliente, mas deve olhar esse cenário com bastante ceticismo em relação às instituições, pelo menos é isso que eu penso, sem qualquer expectativa de um julgamento justo e técnico. Isso porque a perspectiva está viciada por todo esse espírito de época. Então, a pessoa que for acusada de qualquer coisa envolvida na Lei Maria da Penha, ela deve primeiro procurar um advogado combativo, um advogado muito combativo. Você pegar aquele advogado que você não sentiu firmeza, que você acha que o cara vai... Problema. Ou que o cara é muito defensor das instituições e etc, e tem toda essa devoção, toda essa submissão ao sistema, duvida um pouco. Duvida um pouco. Provavelmente vai pegar o seu dinheiro, vai fazer uma defesa formal. Depois, quando você for fazer uma revisão criminal, porventura, se for condenado, vai ser difícil comprovar que a sua defesa era inepta. E eu sou um grande defensor da tese de que uma defesa inepta não é só aquela defesa que atuou e cumpriu prazos, como alguns tribunais gostam de dizer, o advogado cumpriu os prazos, atuou pontualmente, então houve defesa. Não. Isso, para mim, a defesa inepta é, apesar disso, o advogado não levantou a tese certa. Apesar disso, o advogado fez o recurso errado. Apesar disso, o advogado apresentou um recurso que era manifestamente incabível. Uma tese manifestamente incabível, inclusive inovava demais. Ou, muitas das vezes, já levantou coisas que estavam superadas. Ou deixou de agir pontualmente em um determinado ponto específico do processo, prejudicando assim o direito do cliente. Para mim, isso é uma defesa inepta. Isso deveria gerar nulidade. Mas os nossos tribunais salvam processos, não gostam de anular atos que vão trazer um desgaste para o julgador. Existe essa cultura de preservação de processos anêmicos. Por isso, essa percepção de algumas pessoas mais críticas, a qual eu acabo tendo que concordar, que trata-se apenas de uma máquina de moer gente, de colocar pessoas pobres na masmorra das penitenciárias brasileiras. É lamentável dizer isso, você acaba duvidando bastante das instituições, mas fato é que acusados na Lei Maria da Penha estão sujeitas a esse tipo de julgamento e sujeitas a esse tipo de consequência. Então, primeiro, o que eu recomendo
é que você procure um profissional combativo que duvide de tudo que está aí e que vá atacar pontualmente os pontos necessários e atuar tecnicamente com acurácia. Com relação à defesa desse tipo de crime, ou esse tipo de acusação, porque há muitas acusações falsas, e aí também é um outro problema dos nossos julgadores, é que existe uma jurisprudência consolidada que nesses crimes a palavra da vítima tem relevância. Eu entendo esse tipo de raciocínio, eu entendo esse tipo de tese, até porque eu, por exemplo, já presenciei casos em que a mulher tinha um sofrimento solitário. Ninguém sabia das agressões, nem vizinhos, nem parentes. E aí ela tomou coragem, depois de uma conversa comigo, falei, vá adiante, leve as instituições. E esse caso era procedente, então por isso que eu entendo a posição dos tribunais, mas nem todo caso é procedente. Nem toda vítima é de fato vítima. Aliás, eu nem gosto muito desse conceito processualmente falando, porque para existir vítima tem que ser configurado o crime. Para ser configurado o crime tem que haver o trânsito em julgado. Então, mas enfim, adotam o termo vítima a partir do início do processo. Mas a gente tem que estar atento que essas situações também existem. Existem situações de acusação falsa. Existem situações que a pessoa ficou nervosa com uma discussão, ou por ter descoberto uma traição, ou por ter descoberto que o cara mentiu em algum ponto ali, e aí inventa-se alguma coisa a título de vingança. Essas coisas existem, é do gênero humano, é da natureza humana, essa disposição, às vezes, atabalhoada, inconsequente, que acaba gerando efeitos jurídicos perversos para a vida de alguém. Então é preciso que os tribunais também tenham atenção a isso. Por isso que eu sou muito crítico dessa ideia de que a palavra basta. Porque há situações e situações. Mas eu entendo, do ponto de vista de política criminal, eu entendo a necessidade de se assistir às mulheres, de conferir essa proteção, mas eu também sou crítico à ideia de perder a mão, né? De conferir essa credibilidade de maneira incondicionada e de tratar processos como se fossem meras esteiras de produção de condenações. E aí a dificuldade na atuação da Lei Maria da Penha não é uma dificuldade insuperável, é evidente que o profissional que estiver bem capacitado consegue fazer uma defesa bem fundamentada, bem rigorosa, bem pontual, mas é preciso que tenha essa concepção desse tipo de acusação e da forma como os julgadores interpretam o direito quando trata-se de processos de acusados na Lei Maria da Penha. Contato na descrição. Fiquem com Deus, até a próxima.